Glória a Deus. Curva sua cabeça. Feche seus olhos. Vamos orar. Vamos entrar na palavra. Eu tenho plena convicção que o Espírito Santo vai falar de uma maneira poderosa com a gente hoje aqui. Eu creio que nós vamos ver o agir de Deus de uma maneira tão linda, tão pessoal, tão poderosa nas nossas vidas. Eu creio que nós vamos transbordar hoje aqui. Pai querido, nós louvamos o Teu nome. Nós adoramos o Teu nome, adoramos a Tua presença tão maravilhosa, tão poderosa e ao mesmo tempo tão doce nesse lugar. Obrigado, Espírito Santo, porque o Senhor já nos visitou aqui. O Senhor já nos visitou através desse período de adoração, de mãos levantadas, onde nós cantamos, adoramos o Teu nome. E agora nós queremos, com grande expectativa de céus abertos, ouvir a direção que o Senhor tem para as nossas vidas, para o futuro das nossas famílias, para a nossa história, para esta cidade, para esta nação. Fala conosco hoje, Espírito Santo, eu te peço. Usa minha vida com muito temor e tremor na Tua presença mais uma vez, eu te peço. Perdoa os meus erros, minhas falhas, meus pecados, que são tantos. Mas eu aqui me diminuo, Senhor, para que o Senhor venha de uma maneira muito especial, muito particular, muito íntima, falar com cada um que está aqui. E essa expectativa que nós colocamos em Ti hoje, Espírito Santo. Fala conosco aqui, Pai, em nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Abra sua Bíblia no segundo livro de Reis, capítulo 13. Deixa na fonte que estava, como a gente tinha combinado lá, Lipe, me ajuda com isso, tá? Vai ficar melhor para a gente ler. Segundo Reis 13, 14. Se você quiser abrir sua Bíblia, se você quiser nos acompanhar aqui na tela. Vou ler, diz assim. Ora, Eliseu estava sofrendo da doença da qual morreria. Então Jeoás, rei de Israel, foi visitá-lo. E curvando sobre ele, chorou gritando: meu pai, Tu és como os cavalos e os cavaleiros de Israel. E Eliseu lhe disse: traga um arco e algumas flechas. E ele assim fez. Pegue o arco em suas mãos, disse ao rei de Israel. Quando pegou, Eliseu pôs suas mãos sobre as mãos do rei. E ele disse: abra a janela que dá para o leste e atire. O rei o fez e Eliseu declarou: esta é a flecha da vitória do Senhor, a flecha da vitória sobre a Síria. Você destruirá totalmente, repete comigo, totalmente. Você destruirá totalmente os arameus em Afec. Em seguida Eliseu mandou o rei pegar as flechas e golpear o chão. Ele golpeou o chão 3 vezes e parou. O homem de Deus ficou irado com ele e disse: você deveria ter golpeado o chão 5 ou 6 vezes. Assim iria derrotar a Síria e destruiria completamente. Mas agora você vencerá somente 3 vezes. Sabe, o Espírito Santo tem falado ao meu coração desde o ano passado que esse ano seria para nós um ano de transbordar. Quem está comigo aqui? Então olha para quem está do seu lado com um olhar bem profético, diga para ele: esse ano eu vou transbordar. E você?
Quem vai transbordar esse ano aqui? Quem vai viver o transbordar de Deus aqui? Então eu oro já desde já para a sua vida, você que levantou a sua mão, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor possa permitir que cada um dos seus filhos transborde de maneira sobrenatural, que eles possam viver o novo, que eles possam viver, Senhor, essa estação de uma maneira poderosa que o Senhor tem preparado para essa igreja, para essas famílias, para esta casa, para essa nação. Senhor, veio com o teu transbordar de uma maneira maravilhosa, poderosa e pessoal na vida de cada um dos seus filhos aqui, Senhor, nesse tempo, em nome de Cristo Jesus. E a igreja diz: glória a Deus. Nós estamos falando sobre entendendo que essa é uma estação de transbordar, e você vai dizer assim: pastor, mas eu não estou vendo nada de transbordar na minha vida. Está transbordando, pastor? Mal encheu o copo está na metade, como é que vai transbordar? E eu preciso falar uma coisa que eu acredito que você já sabe, é até didático, mas preciso dizer para você, que para transbordar tem que encher. Sim ou não? Então, antes de transbordar, talvez essa seja uma mensagem que vai levar uma ou mais semanas, eu não sei ainda. Pelo menos mais uma semana eu sei que ela vai ter. Então, antes de eu entrar exatamente naquilo que eu quero falar sobre transbordar, eu quero hoje aqui meditar com você sobre como é que a gente faz para transbordar e como que o transbordar de Deus acontece. Porque antes de transbordar precisa encher. Antes de transbordar a gente precisa ser cheio. Quem está aqui? A gente precisa ser cheio para transbordar. Só que muitas vezes nós entendemos, a gente vem para a igreja, a gente vem para um ambiente de culto, onde nós falamos aqui, recebemos palavras proféticas, nós vamos transbordar. Quem vai transbordar? Eu, pastor. E a gente levanta a mão, a gente pula, a gente não só tem fé, mas muita gente torce, né? Porque tem gente que tem fé para transbordar, mas tem gente que torce, tomara que não faz nada, ele só tomara que dê certo, né? Sabe aquela coisa? A gente torce, torcer é uma coisa, ter fé é outra. Mas muita gente quer transbordar achando que o transbordar é uma atitude unilateral da parte de Deus para com a gente. Mas não é bem assim, repete comigo, não é bem assim. E a gente vai ver hoje na palavra de Deus, eu acredito que essa história que a gente viu aqui de reis, a história do rei Jeoás, a história de Eliseu que estava enfermo aqui, estava doente, essa história aqui ela fala um pouco para nós sobre um princípio de transbordar. E eu acredito que ela vai nos ensinar a não só a gente entender o que é transbordar, mas principalmente entender um princípio aqui, que o transbordar, ele é sim um desejo de Deus, mas precisa ter uma atitude da nossa parte, porque transbordar não é só algo que Deus vem e faz para a gente, é algo que a gente precisa cooperar com Deus. Você está cooperando com Deus? Sim ou não? Então eu quero falar com você um pouco sobre esse episódio, que é um registro histórico da nação de Israel, do ministério de Eliseu aqui, o rei Jeoás. E eu queria trazer uma perspectiva aqui, um princípio para que a gente possa estudar aqui. Depois a gente vai ver para o Novo Testamento também, mas eu quero entender algo aqui junto com você, de um princípio poderoso na parte de Deus sobre esse princípio aqui de transbordar. No Novo Testamento, o apóstolo Paulo também fala lá em 1 Coríntios. Põe para mim ele 1 Coríntios, filho. Isso, põe na fonte que eu pedi para colocar, já vai arrumar, né? Isso, eles estão trabalhando lá. Então, 1 Coríntios 11, o apóstolo Paulo aqui ele escreve, e ele tá falando aqui da nação de Israel. Ele está falando de episódios que aconteceram lá no Antigo Testamento. Quem está aqui e pegou aqui as nossas aulas de quinta-feira sobre o panorama bíblico, sabe do que a gente está falando? E ele está dizendo assim, ó, essas coisas aconteceram e a eles como exemplos e foram escritas como advertência para nós. São Paulo está dizendo assim, ó, aquilo que aconteceu no Antigo Testamento serve aqui como uma advertência para nós. Tem alguém aqui? Para nós, sobre o que tem chegado o fim dos tempos. Então nós precisamos entender que o propósito de Deus aqui não é somente que nós tivéssemos o Antigo Testamento meramente como um registro histórico,
Mas aqui, as coisas que aconteceram nesses registros históricos, eles são mais do que registros históricos. Eles são, para a nossa vida, de uma forma didática, para que a gente possa entender o desejo, o coração de Deus a nosso respeito. Tem alguém aqui? Então eu quero chamar a tua atenção aqui para esse texto. Eu acredito que uma das principais lições aqui, que eu aprendo nesse texto, é que nós experimentarmos o transbordar, experimentarmos o agir de Deus, não depende somente daquilo que Deus quer fazer. E muitas vezes, muitas pessoas, assim, elas têm o conceito de uma dimensão de vitória na nossa vida, que essa dimensão de vitória é um ato soberano e exclusivo e unilateral da parte de Deus. Mas a gente percebe aqui na palavra de Deus que isso não é verdade. Porque aqui nós temos uma palavra profética sendo liberada nesse texto. Nós temos uma palavra profética sendo liberada aqui, num nível e numa dimensão incríveis aqui de vitória. Onde Deus fala, eu quero acabar para sempre com esse inimigo. Sou eu que vou acabar com esse inimigo aqui. Então presta atenção nessa palavra profética aqui. Há uma palavra profética sobre esse rei, e automaticamente, se está sobre esse rei, está sobre todo aquele povo. Amém? Está sobre toda aquela nação. Então há uma palavra de vitória da parte de Deus para aquele povo, para aquela nação. Então o desejo de Deus era que o rei Jeoás aqui, ele destruísse completamente os seus inimigos. Mas por causa da atitude aqui do rei, tem algo que essa palavra e essa vitória ficou limitada. Então aquilo que era, sabe, que era a promessa de Deus de vitória, no final termina com uma declaração de assim, ó, agora você vencerá somente 3 vezes. Deus tinha interesse de que eles vencessem para sempre, mas agora encerra ali, dizendo assim, agora você vencerá somente 3 vezes. E o Senhor fala através de Eliseu, né? Porque Eliseu era a boca. Então quando Jeoás fala assim, meu pai, tu é como o cavalo e os cavaleiros de Israel, ele está dizendo assim, ó, o rei reconhece no profeta, quando ele fala, meu pai, tu é como os cavalos e os carros de Israel, ele está querendo dizer que o profeta ali é a voz de Deus, é a força de Israel. A força de Israel não está nas suas armas e no seu exército, a força de Israel está na voz de Deus, e o profeta aqui é a voz de Deus, amém? Só que, agora Eliseu, que é a voz de Deus, diz para eles assim, ó, você deveria ter golpeado o chão 5 ou 6 vezes, cara. Mas, né, dessa forma você iria derrotar a Síria e iria destruir completamente. Então o desejo de Deus aqui era que Jeoás destruísse completamente os inimigos, mas agora somente ele teria 3 vitórias. Então pergunta que eu faço aqui para nós hoje, quem decide a quantidade ou a dimensão das vitórias que nós teremos? Quem decidiu a quantidade de vitórias aqui não foi Deus. Não foi Deus que decidiu somente 3 vitórias aqui. A promessa de Deus, quem está aqui? A promessa de Deus era muito maior. A promessa de Deus para sua família, para sua casa, para você que chegou aqui hoje, eu preciso dizer algo para você, talvez é muito maior do que como você tem se comportado, como você tem visto na sua vida. O sonho de Deus para mim, o sonho de Deus para você, o sonho de Deus para sua família, o sonho de Deus para sua alma, para o seu coração, o sonho de Deus para suas emoções, para sua vida espiritual, o sonho de Deus para essa cidade, o sonho de Deus para essa igreja, o sonho de Deus para essa nação, é muito maior do que talvez nós possamos medir, pensar ou imaginar. Quem decidiu aqui botar um limite no sonho e na palavra profética e no agir de Deus, não foi Deus, mas foi o rei aqui, foi esse líder aqui. Quando ele diz lá no versículo 17, o profeta diz para ele assim, abra a janela que dá para o leste e atire. E o rei abre e atira. Mas quando o rei atira, Eliseu começa a profetizar, ele diz assim, ó, esta é a flecha da vitória do Senhor, a flecha da vitória sobre a Síria. Então aquela flecha ali, provavelmente, amados, quando ela foi atirada, vem comigo, ela não foi uma flecha muito longe.
Aquela flecha, quando ela foi atirada, não foi uma flecha ali que lá na frente se transformou num míssil balístico, nuclear, que quando ele atirou aquela flecha, foi lá e destruiu a Síria. Não foi isso que aconteceu. Era uma declaração profética, era uma declaração no reino espiritual aqui, que aquele rei aqui comandaria os seus exércitos e se apoderaria da palavra poderosa que Deus tinha declarado. E aquela promessa que Deus tinha dado através da boca do profeta, sinalizava que aquilo que Deus queria fazer, era dar a vitória por completa para Israel. Então a gente precisa entender o contexto aqui. Lendo os capítulos aqui anteriores, ou mesmo posteriores desse texto, a gente vai perceber que essa guerra contra a Síria já era uma batalha geracional. Já era uma batalha aqui que acontecia há muitos anos, já estava acontecendo há muito tempo. E é nesse cenário, é nesse contexto, que a gente vê algumas lições claras aqui. Porque por vezes, amados, por falta de um anseio, por falta de um desejo de viver o melhor de Deus, de viver intensamente o desejo de Deus, a vontade de Deus, o sobrenatural de Deus, nós muitas vezes não recebemos, ou melhor, nós limitamos aqui o que Deus não disponibilizou. Nós limitamos aquilo que Deus não apenas disponibilizou, mas Deus preparou, Deus gostaria de que acontecesse na nossa vida, na nossa história. Então o transbordar da parte de Deus, muita gente, eu não quero, amados, que vocês saiam daqui hoje com entendimento, e a gente fica assim, obviamente, Deus vai estender sua mão, esse é um tempo, nós entendemos que esse é o tempo é agora, é esse tempo que se chama hoje, amém, amados? O tempo é agora, mas nós precisamos entender com clareza esse princípio na palavra de Deus, que esse transbordar que virá e que já veio e já está sobre nós, não é unicamente da parte de Deus, precisa ter uma intervenção nossa. Nós somos cooperadores com Deus. Quem está aqui diz amém. E aqui a Bíblia fala qual foi a reação aqui do profeta e o que Jeoás provoca com aquela situação aqui. Jeoás provoca aqui um comportamento em Eliseu. E a Bíblia diz que no versículo 19 que Eliseu ficou muito indignado. Essa palavra indignado aqui, algumas versões diz irado. Então Eliseu ficou irado com ele. Versículo 19, põe para mim, eu só for falando do versículo, você vai colocando, tá, filho? Fica bem ligado aqui. Versículo 19 diz assim: o homem de Deus ficou irado com ele. Eliseu ficou irado pelo posicionamento de Jeoás. E aqui a gente vê dois comportamentos distintos aqui, de dois homens. Eu olho para Jeoás e vejo o comportamento de alguém que se conformou. Alguém que se conformou com algo muito menor do que aquilo que Deus tinha para a vida dele. Sabe, igreja? A promessa de Deus para nós, assim como a promessa de Deus foi para esse povo nesses dias, vocês estão comigo? A promessa de Deus era algo muito maior. E através da boca do profeta, Deus estava dizendo aqui: olha, eu vou acabar com seus inimigos, mas o rei atirou só 3 vezes. Isso revela aqui um comportamento desse rei. Eliseu aqui fica indignado, ele está dizendo: cara, você tinha que ter ferido 5, 6, você não tinha que ter parado na 3ª flecha, não, você tinha que ter esvaziado a aljava, você tinha que ter jogado o arco no chão, tinha que ter pisado em cima, tira a bota, joga a bota também, faz, cara, você tinha que ser exagerado, e não parado na 3ª flecha aqui. E aí quando chega, não precisa abrir, mas quando chega no versículo 25 desse capítulo aqui, você vai descobrir que exatamente essa foi a quantidade de vitórias que o rei Jeoás conseguiu aqui contra os sírios. Foi somente 3 vitórias. Mas Deus tinha prometido que ia acabar completamente com os inimigos. Isso que a palavra diz para nós. Aquela guerra, amados, poderia ter sido vencida de uma vez por todas. E é por isso que nós precisamos entender que uma palavra profética, que ela sinaliza que é a vontade de Deus, mas toda palavra profética que sinaliza a vontade de Deus, ela requer uma ação da nossa parte. Quem está aqui? E se nós não entendermos a nossa responsabilidade de interagir com o profético, nós
muito provável que não veremos os resultados que a gente espera ver. Sabe, em Gênesis capítulo 18, versículo 19, a gente vê Deus falando com Abraão. E algo lindo que Deus fala para Abraão, Deus diz assim, ó, Gênesis 18, 19: pois eu escolhi para que ordene os seus filhos. Pois eu o escolhi para que ordene aos seus filhos e aos seus descendentes, que conservem no caminho do Senhor, que se conservem no caminho do Senhor, vem comigo, que se conservem no caminho do Senhor, que se mantenham no caminho do Senhor, fazendo o que é justo e direito, para que o Senhor faça vir a Abraão o que lhe prometeu. Você percebe que Deus tinha um desejo para Abraão e para sua descendência, mas essa palavra profética, ela tinha um condicional. Sabe, havia promessas incríveis sobre Abraão. A Bíblia diz que através da vida de Abraão, todas as famílias da terra seriam benditas. Mas para que aquilo se cumprisse, você, Abraão, precisa fazer a sua parte. Em outras palavras, está dizendo, ó, não depende só de mim não. Vocês estão aqui? Não depende só de mim. Você quer transbordar? Você quer ter uma família restaurada? Você quer ter teu casamento restaurado? Você quer ver seus filhos amando a Jesus? Sabe, seus filhos querendo vir para a igreja, desejando a igreja, querendo ir para um retiro, fazendo inscrição, pai, querendo ir para um retiro. Sabe, você quer ver seus filhos fazendo a diferença lá na escola, no meio de tanta coisa terrível que hoje tem no meio educacional, tanta ideologia, tantas narrativas sendo levantadas hoje, tanta gente discipulando, e entre aspas aqui, instruindo os nossos filhos exatamente naquilo que não é para fazer. Então você quer que teu filho faça diferença, você quer fazer diferença, você quer viver algo extraordinário da parte de Deus, você quer viver uma igreja poderosa. Quem quer ver essa igreja aqui cheia da presença de Deus? A igreja cheia de pessoas, galerias cheias, gente nos corredores, gente sentada aqui na frente. Quem quer ver isso aqui acontecendo? Quem quer ver famílias restauradas? Nós temos promessas de Deus sobre a nossa vida, mas essa promessa não depende só de Deus. Ela depende de mim também. Põe a mão no seu coração e diga, depende de mim também. Sabe, Deus está dizendo, não depende apenas daquilo que eu falei. E se nós olharmos para o Novo Testamento, essa é a mesma declaração que Paulo, ele dá quando ele vai mandar uma carta para o seu discípulo amado, para o seu filho amado na fé, Timóteo. Lá em 1 Timóteo 1:18, ele diz assim, ó, Timóteo, meu filho, dou a você essa instrução, ó, segundo as profecias já proferidas a seu respeito, para que, seguindo-as, você combata o bom combate, mantendo a fé e a boa consciência, que alguns rejeitaram, e porque rejeitaram, naufragaram na fé. Em outras palavras, Paulo está dizendo assim, ó, não importa essas palavras, sabe, as quantidades de palavras proféticas que foram liberadas sobre você. Timóteo, você tem responsabilidades. Timóteo, você tem que agir, e você precisa agir à altura daquilo que foi profetizado a seu respeito. Igreja One Hope, nós precisamos nos comportar nesse bairro, nessa cidade, nessa nação, de acordo com o número e com as palavras e a quantidade de profecias poderosas que Deus já derramou a nosso respeito. Tem alguém comigo aqui? E as profecias que Deus já tem falado a nosso respeito são de multidões. Profecias que Deus tem falado a nosso respeito são de restauração em todas as áreas da sociedade, são de restauração dos pais aos filhos, dos filhos aos pais, né? É uma restauração de famílias nessa cidade. E eu sonho de ver os empresários sendo restaurados, as empresas sendo restauradas, a política sendo restaurada, a educação sendo restaurada, a igreja sendo restaurada em todas as suas dimensões aqui da cidade. Quem sonha com isso junto comigo? Eu sonho com isso. A arte sendo restaurada, o entretenimento sendo restaurado. Nós sonhamos com isso e essa palavra nós carregamos. Mas essa ação, ela não pode ser e servir somente da parte de Deus para nós. É algo que precisa ter uma ação da nossa parte. É isso que Paulo está dizendo, Timóteo, viva de acordo com aquilo que você recebeu. Guarde aqui, ó, tem profecias a teu respeito, e baseado nessa, se você seguir
Essas recomendações, você vai combater o bom combate, você vai manter a tua fé e a boa consciência, filho. Porque os caras que rejeitaram isso, esse conselho, naufragaram na fé. Então o que nos diferencia? O que diferencia alguém que quer transbordar e alguém que vai transbordar de alguém que não quer transbordar, mas era o desejo de Deus que transbordasse? O que nos diferencia? Atitudes ordinárias, repete comigo, atitudes ordinárias e atitudes extraordinárias. Então a gente precisa entender, amados, que a nossa responsabilidade, sabe, a gente vê aqui um contraste entre esses dois homens aqui. De um lado Eliseu, do outro lado a gente vê o rei Jeoás. E esses dois homens aqui, eles representam para nós atitudes ordinárias e atitudes extraordinárias. O que é uma atitude ordinária? Então ordinária aqui, agora eu vou para o português aqui, né, para o Aurélio aqui. Diz que ordinário é aquilo que faz comumente, ou seja, de forma habitual, vulgar, useiro, comum. É algo que é frequente, que ocorre a cada instante, que você vê muitas vezes. É uma figura de um medíocre aqui. O que é o medíocre? Que não ultrapassa o nível comum, é sempre na mesma linha, não ultrapassa o nível comum, não sobe, tem uma qualidade mediana ou inferior. O que é alguém medíocre? Medíocre, a palavra original da palavra medíocre é médio-ocre. Ocre quer dizer montanha. Então alguém que não sobe a montanha no topo dela, alguém que se contenta e fica até na metade da montanha, tá bom, velho, tá bom, já tá bom para mim. Então aqui fala de alguém que tem uma atitude conformista ou ordinária. E aqui nós estamos vendo também alguém que tem uma atitude extraordinária, que não se conforma. Então o extraordinário é alguém que não é conforme um costume geral. O ordinário é alguém que é excepcional. Vocês estão aqui? Alguém que não se conforma, ele é extraordinário. Então vamos lá, vamos falar de Jeoás. Jeoás agiu aqui como alguém ordinário ou extraordinário? Ordinário. Conformista. Ele agiu de uma atitude conformista. Porque o cara parou na terceira flecha. 3 tá bom. Só que ele entendeu que era um ato profético. Veja, Jeoás entendia que aquilo era um ato profético. Ele foi falar com o profeta, sabendo que ele era a voz de Deus. Então quando ele lança aquela flecha lá, quando ele abre a janela, ele sabia que de forma literal aquela flecha lançada não ia matar e destruir os sírios todos. Então ele sabia que aquele era um ato profético, não era um ato literal. Quando Eliseu manda ele atirar no chão, ele sabia que não tinha nenhum inimigo enterrado no chão ali, que ele fosse tirar no chão e ia matar no inimigo sírio que estava ali escondido embaixo da areia. Não. Ele sabia que aquele era um ato profético. E o profeta não falou da quantidade de vezes, ele só falou, pega a flecha agora e atira no chão. E ele atirou só 3 vezes e parou. É quase como se ele dissesse assim, ó, sabe, eu quero resolver, portanto eu resolver a minha vida. Você, irmão, ou a minha próxima geração, que se vire, que dê teus pulos aí. Isso não é problema meu, vou resolver a minha geração aqui. A próxima geração, que se vire. E infelizmente, amados, às vezes nós corremos um sério risco, consciente ou inconsciente, de agir da mesma forma em relação até às promessas que Deus tem para nós. E o mais sério nisso é que todo o plano e o propósito que Deus quer realizar em nós e através de nós envolve diretamente outras pessoas que vão ser tocadas. Sempre o plano e a palavra profética que Deus tem para nós, que Deus tem para mim, para minha vida, não vai interferir somente na minha vida. Tem a ver com vocês, com a vida de vocês, tem a ver com a minha família, tem a ver com a vida das minhas filhas. As ações que eu tomo diretamente vai envolver mais pessoas. Então quando você age pensando assim, não, vou resolver só para mim tá bom, o resto, eles que se viram, eles que deem um jeito lá, vai ter algum voluntário lá, eles que se viram, eu quero pegar culto e ficar sentadinho aqui, para mim tá bom, e não precisa ir além disso. Mas a gente vê aqui na palavra de Deus as atitudes
Essas atitudes aqui, o poder que elas têm. Quer ver outro exemplo? O poder de uma atitude. Nós vemos aqui a geração que saiu do Egito. A Bíblia fala que é uma geração que saiu do Egito, a gente comentou bastante sobre isso nas quintas-feiras. Essa geração que saiu do Egito saiu debaixo de uma palavra de Deus, uma direção clara que Deus daria para aquele povo, a terra prometida. E o que acontece? Enquanto eles estão ali no meio daquela trajetória, no momento específico, Deus fala aqui para Moisés que mandasse 12 espias, 12 caras para ir lá espiar a terra prometida. Só que somente 2 deles, de toda aquela geração que volta aqui, volta com uma notícia boa. E é interessante que de quase ali 600 mil homens aproximadamente, a Bíblia fala somente o nome de 2 homens, Josué e Calebe. E os outros 10 nem menciona. Por quê? Porque quando Moisés manda aqueles 12 espias para lá, eles foram lá e eles viram Canaã, eles viram a terra prometida. E quando eles voltaram com um relato, esses 10. Cara, aquela terra lá tem gigante. Pô, os caras são grandes, hein? Os caras tomam whey protein na mamadeira. Meu Deus, os caras já crescem desse tamanho. Os caras são fortes. E nós, aos olhos deles, nós somos como gafanhotos. Pô, as cidades lá são cidades fortificadas. Os caras são prédios. Lá parece, sei lá, Jericó, Camboriú, tinha tanto prédio alto. Não sei, pensei nisso agora. Nada a ver, né? Mas são cidades muito grandes, muito altas, né? Cidade muito fortificada, uma cidade enorme. E eles voltam com isso, nós não vamos ter chance, não vamos ter jeito. Esses caras vão mastigar a gente, vão comer a gente no café da manhã. E aí volta Josué e Calebe, que são os únicos que a gente sabe o nome. A Bíblia diz que eles falaram assim, é verdade isso que eles falaram. A terra é dessa forma mesmo. Mas cara, nós vamos tomar posse daquilo que Deus tem para nós, velho. Nós vamos lutar lá e vamos tomar posse porque Deus falou que ia dar pra gente e é nós. Nós vamos para lá e vamos lá, tô com sangue nos olhos, irmão. Vamos lá, pastor Moisés, vamos embora. Vamos ganhar aquela terra lá, que aquela terra é nossa, velho. Aí eles olham para o lado, estão sozinhos, porque aqueles 10 que falaram, eles incendiaram o povo todo. Eles influenciaram o povo todo com notícias ruins. E exatamente por causa disso, toda aquela geração inteira derreteu no deserto. A geração inteira morreu no deserto. E Hebreus 3:19 diz assim, nós vemos que não puderam entrar por causa da incredulidade. Somente Josué e Calebe foram ali e creram na palavra, e creram na palavra de Deus, na promessa que Deus tinha para a vida deles. E esse foi o motivo pelo qual eles puderam viver e conquistar essa terra. Sabe, a gente vê aqui, vem comigo aqui, ó. A gente vê duas coisas. Nós vemos aqui uma similaridade e uma diferença entre esses 2 e os outros 10. O que é a similaridade? Cara, eles tinham as mesmas promessas. Eles ouviram a mesma promessa da parte de Deus. Tem alguém aqui essa noite? Tem alguém aqui? Eles ouviram as mesmas promessas. Todos ouviram as mesmas promessas. Assim como Judas ouviu as mesmas palavras, os mesmos ensinos, as mesmas promessas que todos os outros 11. Então não é que Jesus era um mau pastor e Judas foi traidor. Quem está entendendo aqui? Ele ouviu as mesmas coisas. E esses 10 aqui, ou toda essa nação, ouviram as mesmas coisas. Eles estavam diante do mesmo desafio. Os gigantes eram o mesmo, tanto sobre o vista deles como dos outros. Mas qual que é a diferença? É que eles viram, os 10 viram, eles disseram assim, éramos aos nossos olhos como gafanhotos. Então eles estavam incapazes de dizer assim, nós não vamos dar conta. E os outros 2 falaram assim, essa foi a diferença. Não, nós vamos entrar porque é a palavra de Deus para as nossas vidas. E isso influenciou uma geração inteira, amados, que morreu no deserto. É o que aconteceu com a atitude de Joás. Uma geração inteira sofreu porque ele tiveram apenas 3 vitórias. Mas a vontade de Deus é que ele transbordasse. Essa era a vontade que Deus tinha para a vida deles. Posso contar outra história aqui ou podemos encerrar?
encerrar? Ah não, outra história, tá, desculpa. A história de Gideão. Quando o anjo do Senhor aparece para Gideão, lá em Juízes 6, versículo 12, o anjo chega para Gideão, vem comigo, diz assim, ó: o Senhor é contigo, homem valente. Imagina tipo assim, o Nilson lá é Gideão, eu sou o anjo, lógico, eu sou o anjo aqui, né? Tá vendo com cara de anjo, Nilson? Fala assim: o Senhor é contigo, homem valente. Aí eu fico imaginando, porque às vezes a gente lê aqui a Bíblia e a gente não percebe algumas coisas. Se a gente não parar no versículo e tentar imaginar a cena, a gente perde coisas que são extraordinárias aqui no texto. E eu fico imaginando Gideão recebendo a visita de um anjo, uma coisa normal. Quem aqui de vocês não recebe a visita de um anjo todo dia de manhã? Todos, né? Amém? Todos. Coisa extremamente normal. Cara, o cara recebeu a visita de um anjo. Quem aqui já recebeu a visita de um anjo? Que falou com você: o Senhor é contigo, homem valente. Quem aqui? Algumas pessoas com a mão levantada, glória a Deus, né, amém? Não estou duvidando, tá, irmão? Fica na paz. Um anjo chega para ele: o Senhor é contigo, homem valente. O que ele faz com o anjo? Cara, se o anjo aparece para mim, primeiro, se o anjo aparece para mim, eu perco as pernas. Você perde o joelho, irmão. Se um anjo aparece para você, dizendo: o Senhor é contigo. Cara, eu não consigo nem falar. Só que às vezes a gente olha ali e parece que Gideão, quando ele encontra com o anjo, parece que ele está encontrando com o pedreiro que está trabalhando na frente da casa dele. E aí, beleza, mano? Beleza, mano? Bom dia, bom dia, bom dia. Falou, e vai embora, foi para o trabalho. Não foi assim. Só que Gideão faz o que? Quando ele vê o anjo falando com ele, qual a reação de Gideão? O Senhor é contigo, homem valente. Aí a gente vê no texto, Gideão olha para o cara e fala assim: quê? Como assim, irmão? O Senhor é comigo? Ô do céu, ô Senhor anjo, se o Senhor é comigo, por que nós estamos vivendo aquilo que está acontecendo? Por que aconteceu tudo isso com a gente? Onde estão aí as maravilhas que os nossos pais contaram para nós lá do Egito? Onde é que estão as coisas extraordinárias que aconteceram no Egito? O cara dá uma bronca no anjo. Já parou para pensar nisso? O anjo aparece e diz assim: ó, eu vou usar você, pastor Andrei. Você fala assim: você vai me usar, rapaz? Onde é que você estava quando eu precisei? Agora você vem, né? Quem que falaria isso? O cara dá uma bronca no anjo. Você parou para prestar atenção? E ele fala assim: não, onde é que vocês estavam? Eu fico imaginando, cara, tenta imaginar a coragem desse homem aí. O cara peita o anjo, cara. E ele fala: cadê o sobrenatural? Cadê a glória de Deus? Cadê a manifestação de Deus? Se o Senhor é conosco, cadê a unção e os milagres da geração de Moisés? Cadê aqui a unção de conquista da geração de Josué? Onde é que estão as evidências? Onde é que estão as maravilhas? Onde estão os milagres da parte de Deus? Então a gente faz uma pergunta aqui, eu faço uma pergunta e eu queria que você se perguntasse da mesma maneira. Você acha que esse homem era um conformado ou ele era um inconformado? Inconformado. Sabe por quê? Porque ele era muito diferente da atitude de Jeoás. Nós temos claramente aqui um inconformado. Em outras palavras, Gideão está dizendo assim: cara, eu quero mais de Deus. Cara, eu sei que Deus tem mais para minha vida. Cara, eu estou aqui, nós ouvimos tantas coisas maravilhosas de Deus a nosso respeito, eu quero viver isso. Nós não estamos vivendo, nós estamos aqui acuados. Nós estamos aqui acuados, a gente não sabe muito mais o que fazer, e eu quero mais de Deus. Então enquanto Jeoás aqui está dizendo: 3 está bom, 3 está bom, resolve lá, tá ótimo. Aqui a gente vê um cara que diz assim: eu quero mais de Deus. Então a pergunta para nós é a seguinte, ó: você acha que ele era um inconformado só porque Deus o escolheu? Ou você acha que Deus escolheu Gideão justamente porque Gideão era um inconformado?
coisas diferentes aqui, são duas coisas. Vou repetir. Você acha que Gideão era um inconformado porque Deus o escolheu? Estou contigo, homem valente. Ou você acha que Deus o escolheu exatamente porque ele era o inconformado? E a Bíblia responde, lá no segundo livro de Crônicas, capítulo 16, diz assim, ó, põe para mim na tela: pois os olhos do Senhor estão atentos sobre toda a terra para fortalecer aqueles que lhe dedicam totalmente o coração. Deus está dizendo assim, ó: Deus não vai aqui se mostrar forte para todo mundo. Ele está dizendo aqui que onde estão as pessoas que têm o coração comigo, que o coração dele é totalmente meu, é essas pessoas que vão me levar a sério. Então a Bíblia aqui, amados, está nos ensinando que as nossas atitudes aqui, elas fazem completamente diferença. Se eu quero transbordar, se eu quero viver o transbordar da parte de Deus, as nossas atitudes vão fazer toda a diferença. Sabe, amados, Deus fará coisas extraordinárias nessa nação. Eu sinto de verdade que Deus está fazendo já e fará coisas extraordinárias no nosso estado. E eu vejo já, e eu tenho plena convicção que Deus fará coisas extraordinárias na nossa cidade. Que fraco esse amém, irmão. Meu Deus, que fraco esse amém. Eu creio, vou repetir para te dar mais uma chance de se redimir com Deus, vai. Eu creio que Deus fará coisas extraordinárias na nossa cidade. Eu vou dizer mais, eu creio que Deus fará coisas extraordinárias nessa igreja aqui. Sabe? Mas eu quero poder ser boca de Deus nessa noite aqui, para poder despertar você, despertar alguém aqui. Porque Deus está dizendo, cara, eu vou fazer agora. Eu vou fazer maior do que aquilo que eu já fiz antes. Eu vou fazer maior do que aquilo que eu já fiz antes. Eu vou, sabe? Deus é um Deus, amados, que Ele se move para frente, não para trás. Deus é um Deus que Ele é progressivo, não regressivo. Deus é um Deus que espera de nós atitudes extraordinárias. Ele está esperando de nós alguém que se move para mais, alguém que faz atitudes extraordinárias. Deus está esperando que a gente possa deixar talvez o bom de lado, para poder entrar no maior e no melhor. E muitas vezes a gente tem que deixar o bom de lado para poder entrar no melhor. Então, em primeiro lugar, nós precisamos entender a atitude ordinária e extraordinária, uma atitude de conformismo e de inconformismo. E a marca daqueles que são inconformados é alguém que faz mais, é alguém que é intenso, é alguém que se vai atirar a flecha no chão, joga boné, joga aljava, joga flecha, joga tudo no chão. Alguém que é intenso nisso, porque Deus ama quem é exagerado nessas coisas. Sabe, Pedro, a gente falou semana passada, Jesus vai e lava os pés dos discípulos, amém? Quem lembra disso? Aí Jesus fala assim que vou lavar os seus pés aí, Pedro. Pedro fala assim, de jeito nenhum, meu pé você não lava, você está louco? O Senhor é o Senhor, eu sou teu servo. Aí Jesus fala para Pedro o quê? Se eu não lavar o teu pé, você não tem parte comigo. O que Pedro faz? Pedro é exagerado, faz o quê? Então me lava logo inteiro, lava inteiro, tá o shampoo, tá aquela cabeça, lava tudo. Não é, Jesus falou, não, filho, tá bom, é só o pé. Filho, Pedro é exagerado, Deus ama pessoas que são exageradas. E a gente precisa ser exagerado nessas coisas de Deus. Sabe, não dá pra gente se contentar não, com aquilo que, tá bom, do jeito que tá bom, não. A gente precisa entender que Deus ama as pessoas que se sacrificam um pouco mais, pessoas que se entregam mais, uma atitude sacrificial, uma atitude, eu diria que exagerada, mas exagerada, entenda, não exagero de alguém que é fanático, mas alguém que é apaixonado. É diferente, alguém que é apaixonado de alguém que é fanático, de alguém que perdeu a cabeça, de alguém que não faz ideia daquilo que é inconsciente, enfim. Deus ama pessoas que são extraordinárias, amados. E quando eu olho para Eliseu, cara, eu vejo essa marca de Eliseu. Eu vejo essa marca aqui de Eliseu, a gente vê que ele era um cara inconformado. Quando Elias
vai lá e tem como Eliseu como seu discípulo, né? Alguém que está ali sendo treinado, né? Para ali na frente ser um sucessor de Elias. Às vezes a gente pensa assim, poxa vida, foi Elias que escolheu Eliseu. Não, eu não acredito que foi Elias que escolheu Eliseu. Eu acredito que foi Deus quem escolheu Eliseu para Elias, porque Eliseu era esse cara exagerado. Eliseu, ele queria da unção dobrada que estava sobre a vida de Elias, não o dobro do espírito, mas da unção que estava sobre a vida do profeta Elias. E a gente vê que, sabe, quando Elias vai seguir, ou melhor, quando Eliseu vai seguir Elias, ele vai lá, queima tudo, queima os negócios, se despede dos pais, queima as carroças, mata os bichos lá, faz negócios tudo e vai seguir, sabe, ele não pensa duas vezes em alguém exagerado. Quando você vê Josué, Deus fala para Josué assim, ô Josué, não te mandei eu, né? Não te afasta desse livro, lê aqui, ser forte e corajoso. Deus fala uns 40, ser forte e corajoso lá para Josué. Vamos embora, Deus fortalece Josué. Ó, tem um desafio na frente, ser forte e corajoso. Quando você olha para Eliseu, Deus não precisa convencer em nenhum momento Eliseu. Não estou falando mal de Josué aqui, pelo amor de Deus, não vai contar para ele. Mas estou falando que Eliseu tem uma atitude exagerada. Você não vê Deus tendo que convencer Eliseu. Você não vê isso. Ô Eliseu, vai lá. Ô Eliseu, estamos juntos, ser forte e corajoso. Eliseu, não, cara, vai logo, queima tudo, só deixa me despedir dos meus pais. Elias vai lá, beleza. E foi, o cara foi. Quantas vezes Elias foi para um lugar e falou assim, ó, fica aqui. Eliseu falou, de jeito nenhum, onde você for, eu vou também. Eu vou com você. E aí Elias foi para outro lugar, não, onde você for, eu vou também. E foi junto com Elias o tempo todo. E vai lá, e chega até no final, né, Elias já está, né, se antecipando para entregar o cajado, né, para ir embora, para subir para o céu. Aí quando ele lança a capa, Eliseu vai lá e pega aquela capa e vamos embora, essa capa aqui é minha, irmão. Eu vou para cima, porque ele queria exatamente a unção que estava sobre a vida de Elias. E ele era um homem conformado. E quando Elias, pouco antes de ser arrebatado, ele vai lá, pega aquela capa, deita no rio, e o rio se abre, Elias atravessa. Logo que Elias é arrebatado, quando Eliseu pega a capa, o que ele faz? Ele faz a mesma coisa para marcar, agora essa unção está sobre a minha vida. Ele bate aquela capa no rio, o rio se abre, ele atravessa seco e fala assim, mano, é nós, agora é comigo aqui. Então ele era alguém intenso. E porque ele era alguém inconformado com Deus, que vivia, sabe, transbordando, ele era o cara, a voz de Deus para tratar na vida de uma viúva. Você pode ler em casa, mas no segundo livro de Reis, capítulo 4, se você quiser marcar para você ler em casa, uma das histórias mais marcantes e lindas na Bíblia, porque vai contar a história de uma viúva, que ela era viúva de um discípulo dos profetas aqui, que agora ela procurou Eliseu. E o marido dela tinha morrido, e o cara não tinha seguro de vida, não tinha nada, não tinha nenhum tipo de previdência aqui, e agora ela vai lá, procura Eliseu e fala assim, o teu servo morreu, e eu estou cheio de dívida, os credores estão batendo aqui, e querem levar meus filhos como escravo. E por que ela vai, em primeiro lugar, por que ela vai atrás de Eliseu? Eliseu era algum tipo de coach financeiro? Não. Mas ela estava esperando uma intervenção da parte de Deus, que sabe, que pudesse se manifestar aqui através desse homem de Deus aqui. E Eliseu que começa a tratar então com essa mulher. E a primeira pergunta que ele faz para ela assim, diz assim, ó, o que a senhora tem em casa? O que você tem em casa aqui? E ela responde para ele, a tua serva diz assim, não tenho nada, a não ser um pouco de azeite numa botija, um pouco de azeite numa vasilha. E às vezes a gente responde igual. Quem aqui Deus já não falou com você, ou algum líder, ou alguém que foi boca de Deus na sua vida, e fala assim, cara, o que você tem para oferecer? Você fala assim, pô, não tenho nada, velho. Não tenho nada, tem um pouquinho de azeite, uma vasilha, não tenho nada. Não tenho nada para oferecer, cara. Cara, a gente está precisando de voluntário no comunicação. Pô, não tenho nada, pastor, só tenho um iPhone 4. Não sei de onde que eu tirei essa agora. Mas vem, cara, tira foto com o iPhone 4, você sabe tirar, entendeu? Bora, ajuda aqui. Pastor, não tenho nada. Não sei ajudar com nada, não sei o que eu posso fazer. Como é que eu posso fazer no reino? Não sei nada, não sou nada. Sou o vermezinho de Jacó, ainda usa a base bíblica ainda para querer se diminuir. A gente não é assim muitas vezes?
o que você tem aí? Um pouquinho de azeite numa vasilha. Aí Eliseu, como era alguém, que era um cara que transbordava, cara cheio de Deus, fala para ela assim: ah é? Você tem amiga? Ô, seu profeta, tenho. Então vai lá na casa das amigas lá, bate na casa delas lá e pede um monte de vasilha, vai. Aquelas tupperware que fica lá, aqueles potes de sorvete que fica lá no armário, que você guarda lá, que tem gente que guarda pote de sorvete, tem aranha dentro que vai usar para alguma coisa e nunca você usa na vida. Pega todos aqueles potes que as irmãs têm. Deus está falando, Deus está ministrando, irmão. Está ministrando. Aquele tupperware que a irmã tem lá, que custou R$290, um tupperware desse tamanho, sim ou não? Mas vai lá, pega todas as vasilhas que tem, pega todas as vasilhas na casa das vizinhas, traz as vasilhas precisam ser vazias. E o profeta disse: vai lá e traz tudo aqui. O que ela faz? Ela vai atrás, bate de casa em casa e traz quantidade de vasilha. Aí Eliseu fala para ela assim: o quê? Faz o seguinte, filha, agora fecha a porta aí da sua casa. Você e teus filhos aí, fecha a porta da sua casa, você e teus filhos. E você vai fazer o seguinte: você vai derramar agora desse azeite que você tem nessa vasilha pequenininha que você tem. Você vai derramar na primeira vasilha. Quando ela estiver cheia, você vai tirar da tua frente e vai colocar a parte, vai colocar para trás. E o teu filho vai colocar uma outra vasilha na frente. Você vai encher ela. Quando ela estiver cheia, ele vai colocar para trás. E você vai fazer isso de porta fechada. Duas coisas que eu aprendo com isso. Primeiro, muitas vezes a gente quer um transbordar de Deus, mas o transbordar de Deus, amados, ele começa de porta fechada. O Senhor Jesus falou isso: fecha a porta do seu quarto, entra lá e o Pai que te vê em secreto te recompensará. Fecha a porta, cara. Está passando crise, fecha a porta. Passando crise, Chino, fecha a porta do quarto. Passando crise, Kelvin, fecha a porta do quarto. Quem mais está passando crise aqui? Passando crise, mano, fecha a porta do quarto. Os irmãos não levantam, né? Mas todos nós passamos as nossas crises, amém? Quem passa uns perrengues de vez em quando aqui? Fecha a porta do quarto. Olha para quem está do seu lado, fala para ele assim: cara, fecha a porta do quarto. Sabe por quê? Porque o milagre vai começar lá. O transbordar da parte de Deus na sua vida. Ah, meu irmão, se você entendesse isso aqui. O transbordar de Deus na sua vida está lá. O transbordar de Deus na tua vida está lá. Sabe, Kate? Ah, no quarto fechado. O Nena, você que está assistindo aqui online, o transbordar de Deus na sua vida está lá. Eu acho que ela está online, né? Não sei, né? Vai que ela esteja aqui. Eu estou aqui, pastor. A segunda lição que eu aprendo com essa parte é que às vezes a gente precisa deixar o bom, porque Deus tem o melhor pra gente. Deixa o bom, cara, e vai atrás, persegue o melhor. Deus ama aqueles que fazem o melhor. Deus ama aqueles que se dedicam mais, que se entregam mais, que... Lembra? Não atira 3 vezes, o cara tira tudo. Joga o tênis lá, joga tudo. E aí, essa mulher, ela enche uma vasilha. Cara, ela tinha um pouquinho de óleo. Vem comigo. Ela tinha um pouquinho de óleo numa vasilha. E ela enche uma vasilha inteira de óleo, com aquele pouquinho de óleo que tinha na vasilha dela. Isso é um milagre, sim ou não? Só que Deus fala assim, ó: deu milagre? Deu. Então amém, filha, agradece aqui, ó, põe de lado e foca no outro milagre. E agora vem outro, enche outro vaso. Deus fala assim: encheu? Tira de lado. Então para de ficar focando e pensando naquela música de
de 1929 que você gostava de ouvir lá, e aquela unção que foi lá, e aquele negócio que foi lá, pastor, a gente não multiplica a nossa célula, porque a gente gosta, porque nós estamos aqui há 38 anos juntos, reunidos pela misericórdia, irmão. Você está cheirando mofo lá já. Só não te falaram isso. Todo mundo de barba branca, ali grisalho, os caras se reúnem desde os 5 anos de idade, estão naquela célula, não multiplica porque a gente não quer sair. Não, irmão, a gente tem que multiplicar, tem que ir junto, tem que ganhar mais gente para Jesus. Amém? A gente precisa ganhar mais gente para Jesus. Tem uma cidade morrendo, tem uma cidade aqui desesperada com soluções que eu e você temos ela. Então para de olhar só aquele milagre que Deus já fez lá atrás, tira ele, põe para trás e foca no novo. Porque Deus tem algo novo. Só que sabe o que é interessante? Aquela mulher, ela poderia estar enchendo vasilhas de óleo, de azeite até os dias de hoje. O que eu estou querendo dizer com isso? Só parou de encher porque parou de ter vasilha. Então quem foi que determinou que ia parar a unção? Quem foi que determinou que a bênção ia só até aqui? Foi Deus ou foi a mulher? Foi a mulher. É porque provavelmente não tinha mais vasilha. Mas se tivesse mais, se ela conseguisse mais vasilhas, ia encher mais, ia encher até hoje. Se ela vivesse até hoje, entendeu? Ia estar enchendo, não ia parar nunca. Uma fonte inesgotável, porque Deus é um Deus de grandezas, Deus é um Deus que quer nos abençoar, Deus é um Deus que quer nos fazer transbordar. Quem está aqui? Você pode aplaudir Jesus e glorificar o nome dEle? Quero chamar o louvor aqui em cima. Eu queria que você se atentasse para algo que Deus está fazendo hoje aqui. Eu sei que Deus vai fazer coisas extraordinárias nessa nação. Eu tenho essa convicção que Deus vai fazer coisas extraordinárias nessa igreja aqui. E sabe, amados, eu quero liberar uma palavra profética para o seu coração. Quem recebe aqui? Não é hora de parar. Não é hora de parar. Não é hora de se conformar. E muitas vezes a gente está olhando também o transbordar. Sabe por quê? Que não é hora de parar. Porque às vezes a gente olha só para a nossa vida. A gente olha o transbordar da parte de Deus somente naquilo que nós fazemos para Deus e Deus faz para nós. Mas aqui eu quero entrar na palavra que nós vamos ministrar na próxima semana. Do porquê que nós precisamos transbordar. Eu quero falar para você aqui sobre isso. Porque o transbordar de Deus na nossa vida não envolve necessariamente só a gente. Mas quando Deus vem com o transbordar dele na nossa vida, é para que pessoas sejam tocadas, para que gente seja abençoada, para que a gente possa servir gente, para que a gente possa, sabe, seguir num nível muito maior de vitória, de conquista, de serviço. Eu sei que todos nós aqui estamos esperando um grande avivamento coletivo aqui. Talvez todo mundo fique ansiando por um grande avivamento coletivo, mas sabe, essa espera desse avivamento coletivo não pode ser desculpa para a gente não desfrutar de um avivamento pessoal que Deus quer fazer em nós. Que Deus nos ajude a corresponder com esse chamado, porque eu creio, amados, que nós vamos viver algo tão extraordinário, tão poderoso da parte de Deus. E essa noite aqui, todos os Jeoás, todos os conformados aqui, estão sendo deixados de lado. E essa noite, eu profetizo sobre essa casa que nós vamos jogar no time de Gideão. Eu quero jogar no time de Eliseu. Eu quero jogar no time dos inconformados. Eu quero jogar no time daqueles que são exagerados. Eu quero jogar no time daqueles que querem viver e ver o extraordinário de Deus. Eu creio que nós vamos viver
transbordar de Deus nesse ano de 2025 ainda. Quem crê comigo? Então curva sua cabeça. Feche teus olhos. Eu quero fazer uma oração aqui. Nós vamos... Quero adorar a Deus. Vamos colocar de pé. Vamos adorar ao Senhor. Enquanto nós adoramos ao Senhor aqui, eu quero fazer algo com você aqui, uma atitude profética. Você não vai precisar vir na frente, não. Você pode continuar no seu lugar aqui, mas nós temos ainda alguns minutos. E eu queria, antes de encerrar, que você, enquanto nós ministramos essa canção, que você possa levantar suas mãos, que você possa olhar para o céu, olhar para Deus e dizer assim: ó, Deus, toma minha vida é tua. Toma meu coração é teu. Toma os dons que eu tenho, Senhor, está aqui, Deus. Eu tenho só um pouquinho de azeite numa vasilha, mas, é teu. Me usa para a glória do teu nome, me usa para impactar pessoas, me usa para tocar gente, para envolver gente, para que pessoas sejam saradas e curadas através da minha vida. Não só usa a minha vida, mas me usa para que através da minha vida pessoas sejam tocadas. Eu quero que você faça aí a sua oração de entrega, de adoração agora, em nome de Jesus. O Deus que prometeu, tão certo proverá. Cada promessa é um decreto ao que crê. Alcançado o alívio, ao cativo libertação, ao doente o milagre, a sua igreja provisão. Nada irá faltar. Adore. Deus faz transbordar infinitamente mais. Você crê? Infinitamente mais os céus e terra. Onde estamos inconformados aqui? Onde estamos inconformados aqui nessa noite? Mas a palavra do Senhor não levante sua voz e adore, então. Alcançado o alívio, ao cativo libertação, ao doente o milagre, a sua igreja provisão. Alcançado o alívio, ao cativo libertação, ao doente o milagre, a sua igreja provisão. E nada irá faltar. Deus faz transbordar infinitamente mais, infinitamente mais. Nada irá faltar. Deus faz transbordar infinitamente mais, infinitamente mais. Nada irá faltar. Deus faz transbordar infinitamente mais, infinitamente mais. Nada irá faltar.
libertação ao doente, o milagre, a sua igreja, provisão, alcançado o alívio, ao cativo, libertação, ao doente, o milagre, a sua igreja, provisão. Nada irá faltar, Deus faz transbordar infinitamente mais, infinitamente mais. Nada irá faltar, Deus faz transbordar infinitamente mais, infinitamente. Pai, eu oro por toda essa igreja nessa noite, Senhor, que o Senhor possa alcançar todos aqueles que estão cansados, todos aqueles que estão oprimidos, todos aqueles que estão, Senhor, debaixo de uma nuvem de conformismo, de uma influência de conformismo. Pai, no nome de Jesus, no nome de Jesus, que o Senhor traga alívio para aqueles que precisam, que o Senhor traga descanso ao coração dos teus filhos. Pai, no nome de Jesus, que essa é a noite que o Senhor possa despertar aqueles que estão, Senhor, precisando ser despertados, ser agitados, ser movidos, meu Deus, para algo poderoso que o Senhor tem para a vida de cada um deles. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor possa alcançar aqueles que estão hoje precisando de uma cura, que eles possam transbordar, que eles sejam sarados e curados nessa noite, em nome de Cristo Jesus. Pai, em nome de Cristo Jesus nós oramos, para que essa igreja, Senhor, possa encontrar em Ti um lugar, ó Pai, de avançar, um lugar de multiplicação, um lugar de provisão física, emocional e espiritual. Que essa casa seja uma casa de reconciliação, que essa casa seja uma casa de relacionamento, de união, de perdão, de amor. Então usa as nossas vidas nesse tempo e nessa estação, para que nós possamos transbordar. E essa atitude de transbordar, nós já aprendemos hoje aqui, que ela é o desejo do céu para nós. Então, Senhor, encontre em nós corações inconformados. Encontre em nós nessa noite corações não ordinários, mas extraordinários, inconformados, pessoas que querem mais, que querem viver o maior de Deus, pessoas que querem ver as grandezas de Deus, que estão dispostas a abrir mão do bom em prol do melhor e do maior. Senhor, vem com a Tua restauração sobre esse povo, vem com a Tua restauração sobre essa cidade, e usa essa igreja, usa as nossas vidas, Senhor, usa as nossas vidas em abundância nessa cidade. Nós possamos, como One Hope, transbordar nessa cidade, e eu profetizo uma multiplicação e o transbordar de Deus na sua vida. Eu profetizo o transbordar de Deus nesta casa e nessa igreja. Eu profetizo o transbordar de Deus nessa cidade, nessa nação. E todos aqueles que creem e querem ser usados por Deus como uma ferramenta de Deus, dizem amém. Em nome de Cristo Jesus. Aplauda Ele, aplauda Ele. Nada irá faltar, meu irmão, nada irá faltar. Você vai transbordar. Diga para quem está do seu lado, você vai transbordar. Profetizem para quem está do seu lado, diga, você vai transbordar. Fala para ele aí, diga, não vai faltar, meu irmão. Fala aí, não vai faltar não, cara. Não vai faltar, ele vai transbordar. Profetiza, profetiza, vai. Ora aí pelo teu irmão, diga, nós vamos transbordar, nós vamos transbordar. De olhos fechados mais uma vez, antes de nós encerrarmos, quero fazer mais uma oração aqui. Queria que você colocasse a mão no seu coração e repetisse essa oração comigo, dizendo: Senhor Jesus, nessa noite, eu entrego a minha vida, meu coração a Ti. Perdoa os meus pecados.
Lança eles no mar do Lança eles no esquecimento. mar do esquecimento. E escreve meu nome no E livro da escreve meu vida. nome no livro da vida. Porque eu creio Porque eu creio que o Senhor veio a essa que terra, o Senhor veio a esta terra, morreu morte de cruz, morreu morte de cruz no meu lugar, no meu lugar, mas ressuscitou. mas ressuscitou E está vivo, e está vivo, para que eu também tenha para que eu vida também tenha vida e vida em e abundância. vida em abundância. Então usa a minha vida, Então Pai. usa a minha vida, Pai, Porque nessa noite porque nessa noite eu te faço eu te o faço meu único o meu único e e suficiente suficiente Senhor e Salvador Senhor da e minha Salvador vida. da minha Em vida. nome de Jesus. Jesus. Se porventura alguém aqui nessa noite que fez essa oração pela primeira vez, eu queria que você levantasse a sua mão aí onde você está. Eu quero orar por você. Você que levantou a sua mão aqui pela primeira vez. Você que fez essa oração, melhor, né? Fez essa oração pela primeira vez. Levante bem alto para que eu possa ver você. Tem muita gente aqui. Amém. Quero orar por você que levantou a sua mão. Você que está em casa, você que está nos ouvindo. Pai, no nome de Jesus. Todos aqueles que fizeram essa oração pela primeira vez, que a tua bondade, que a tua misericórdia, que o teu amor alcance essas vidas e de uma maneira muito preciosa, o Senhor transforma esses corações para a glória do teu nome. Que o Senhor as abençoe e guarde a vida delas, para que elas possam conhecer quem o Senhor é e decidir seguir contigo, Pai, te amando, te adorando e conhecendo cada dia mais o teu Espírito Santo. Assim nós oramos em nome de Jesus. Se você está do lado dessa pessoa que levantou a mão, dê um abraço nela, diga: seja bem-vinda à família de Deus, seja bem-vinda a essa casa, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Aplauda o Senhor Jesus. Dê a mão para quem está do seu lado, fecha o corredor. Isso, dê a mão para quem está do seu lado, a galera lá, turma do barulho lá no Boas-Vindas lá, a galerinha, dê a mão aí. É nós. Isso aí, é nós. Dê a mão aí, todo mundo junto. Glória a Deus. Repete comigo: se Deus é por nós, quem será contra nós? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Oremos juntos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Mais uma vez, estenda suas mãos para cá. Que o amor de Deus Pai, que a graça de Cristo Jesus e a comunhão com o Espírito Santo seja com cada um de vocês até que Ele venha. Como servo, como sacerdote do Deus vivo, abençoa a sua vida. Que você saia daqui hoje transbordando da presença de Deus na sua vida. E nos vemos na próxima semana, se Deus permitir, em nome de Cristo Jesus. Deus te abençoe. Vai na paz do Senhor Jesus.